E se o lugar onde você se sente esquecido for exatamente onde Deus está te preparando? E se, enquanto o mundo te ignora, Deus te observa? A história de Davi não começa em palácios cheios de gente importante. Começa no campo, sozinho, cuidando de ovelhas. Mas é ali, no silêncio, quando ninguém está olhando, que Deus começa a escrever os destinos mais extraordinários, porque o que é feito em segredo, longe dos aplausos, muitas vezes é o que mais importa. É no anonimato que o caráter é forjado, a fé é testada e a verdadeira força é revelada. Enquanto o mundo procura por grandes eventos, Deus está de olho nos pequenos atos de fidelidade. A preparação para o seu propósito não acontece de repente. Sob os holofotes, acontece no dia a dia, nas tarefas que parecem insignificantes. O seu campo pode ser um emprego que ninguém valoriza, um ministério pequeno, ou até mesmo um período de espera silenciosa. Mas acredite, Deus está te vendo, Ele está te moldando, e é exatamente nesse lugar que a sua grande história começa a ser escrita. O profeta Samuel recebe uma missão divina: ir até a casa de Jessé, em Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel, e um novo líder seria escolhido. A tensão era grande, a expectativa enorme. Ao chegar, Samuel vê os filhos de Jessé, um a um. O primeiro, Eliabe, era alto, forte, com a aparência de um rei. Samuel pensa consigo mesmo: com certeza é este o ungido do Senhor. Mas a voz de Deus é clara e surpreendente: não olhe para sua aparência nem para sua altura, pois eu o rejeitei. E então vem a lição que ecoa através dos séculos. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Assim, os outros filhos de Jessé passam diante do profeta, todos fortes, todos impressionantes, mas a resposta de Deus é sempre a mesma: não. A seleção divina não seguia a lógica humana. Samuel, confuso, pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? Quase como uma lembrança tardia, Jessé responde: ainda falta o mais novo. Ele está cuidando das ovelhas. O mais novo. O esquecido. Aquele que nem foi chamado para a cerimônia. Mas era exatamente por ele que Deus esperava. Mandaram chamá-lo. Quando Davi, um jovem ruivo e de boa aparência, entra, a voz de Deus finalmente confirma: é este. Levante-se e unja-o. Naquele momento, o improvável foi escolhido. O ignorado foi honrado. Porque para Deus, o que está dentro do coração vale infinitamente mais do que qualquer currículo ou aparência externa. Muito antes de Davi ser ungido rei, antes de enfrentar Golias, antes mesmo de tocar sua harpa para o rei Saul, havia o campo, havia o silêncio, havia o anonimato. Pense nisso. Davi passava seus dias cuidando de ovelhas, um trabalho solitário e muitas vezes perigoso. Era ali, longe dos olhos de todos, que ele aprendeu a ser corajoso. Ele mesmo conta mais tarde que enfrentou leões e ursos para proteger seu rebanho. Ninguém estava lá para aplaudir. Não havia plateia. Não havia câmeras registrando seus atos de bravura. Era apenas ele, suas ovelhas e Deus. Foi nesse anonimato que seu caráter foi construído. A fidelidade não se prova apenas nos grandes palcos, mas principalmente nas pequenas tarefas diárias. A coragem não nasce em um momento de crise. Ela é cultivada em dezenas de pequenos desafios que ninguém vê. Enquanto seus irmãos estavam na linha de frente, aprendendo as artes da guerra aos olhos de todos, Davi aprendia a depender de Deus no silêncio do pasto. Ele aprendeu a adorar, a compor salmos, a conversar com Deus como um amigo. A fidelidade no anonimato é a base para a responsabilidade pública. Deus não entrega grandes coisas a quem não foi fiel no pouco. Aquele tempo no campo não foi um tempo perdido, foi um tempo de preparação intensa. Foi o treinamento secreto de Deus para o futuro rei de Israel. O que você faz quando ninguém está olhando define quem você realmente é. E Deus, o único espectador que realmente importa, vê tudo. Imagine a cena. O exército de Israel, os homens mais valentes da nação, paralisados de medo. Do outro lado do vale, um gigante chamado Golias,
com quase 3 metros de altura, coberto de bronze da cabeça aos pés. Desafiava o povo de Deus todos os dias, por 40 dias. Manhã e tarde, sua voz arrogante ecoava, humilhando Israel e seu Deus. Ninguém se atrevia a enfrentá-lo. O medo era o verdadeiro general naquele acampamento. E então, chega Davi, um jovem pastor, enviado por seu pai apenas para levar comida para seus irmãos e trazer notícias. Ele não era um soldado, ele não tinha armadura. Ele era, aos olhos de todos, apenas um garoto. Mas Davi ouve os insultos de Golias e vê algo que os soldados experientes não conseguiam ver. Eles viam um gigante impossível de derrotar. Davi via um inimigo desafiando a honra do Deus vivo. A perspectiva dele era diferente. Para ele, a batalha não era sobre força física, mas sobre fé. Enquanto seus irmãos o repreendem, enquanto o rei Saul duvida dele, Davi se mantém firme. Ele recusa a armadura pesada de Saul, que não lhe servia. Em vez disso, ele pega o que conhecia, seu cajado, sua funda de pastor e 5 pedras lisas do ribeiro. Com uma confiança que chocava a todos, ele corre em direção ao gigante. Golias zomba dele, mas Davi responde com uma das maiores declarações de fé da história. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra é lançada, e o impossível acontece. O gigante que aterrorizou uma nação inteira cai, derrotado por um jovem pastor e sua fé inabalável. A vitória sobre Golias transformou Davi de um pastor anônimo em um herói nacional. As multidões cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Os aplausos eram ensurdecedores. A fama, instantânea, mas com a vitória veio um preço alto, a inveja. O rei Saul, que antes via Davi com bons olhos, agora o via como uma ameaça ao seu trono. O coração do rei se encheu de ciúme e paranoia. A mesma mão que antes segurava uma lança para se defender, agora atirava para tentar matar Davi. O homem que venceu o maior inimigo de Israel agora era forçado a fugir do seu próprio rei. A vida de Davi se tornou uma caçada implacável. Ele se escondeu em cavernas, desertos e até mesmo entre os inimigos de Israel para sobreviver. Ele foi traído por pessoas que deveria proteger, perdeu sua casa, sua esposa, sua posição. Ele era um fugitivo. Durante esse período sombrio, Davi teve 2 oportunidades claras de se vingar. 2 vezes, Saul caiu em suas mãos. Seus homens o incentivaram. É a sua chance! Deus o entregou a você. Mas Davi se recusou. Ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Mesmo sendo injustiçado, caçado e traído, o caráter de Davi falou mais alto que a oportunidade de vingança. Ele entendeu que a justiça pertence a Deus. Essa fase de perseguição não foi um desvio no plano de Deus, foi uma parte crucial da sua formação. Foi ali que ele aprendeu a perdoar, a confiar em Deus em meio à injustiça e a respeitar a autoridade mesmo quando ela estava errada. O preço da vitória nem sempre são aplausos. Às vezes, é o fogo da provação que purifica o coração. Davi foi ungido rei quando era apenas um jovem pastor. A promessa foi feita, o óleo foi derramado, mas o trono não veio em seguida. Entre a unção e a coroação, houve um longo e doloroso período de espera. Anos se passaram, anos fugindo de Saul, anos vivendo em cavernas como a de Adulão, liderando um grupo de homens endividados e descontentes. Anos no deserto de Zif e Malmi. Pense na confusão que isso poderia gerar. Deus, o Senhor, não me ungiu para ser rei? Por que estou aqui, escondido como um criminoso? Onde está o trono que o Senhor me prometeu? Do ponto de vista humano, parecia que Deus estava atrasado. Parecia que a promessa havia se perdido no caminho. Mas Deus nunca se atrasa, e Ele nunca se esquece de suas promessas. Aquele tempo de espera não era um tempo de inatividade, era um tempo de preparação profunda. Na caverna, Davi aprendeu a ser um líder, transformando um bando de desajustados em um exército valente. No deserto, ele aprendeu a depender totalmente de Deus para a sua provisão e proteção diária. No silêncio da fuga,
ele escreveu alguns dos salmos mais poderosos, derramando seu coração diante de Deus, aprendendo que a verdadeira adoração nasce na dificuldade. A espera é uma das ferramentas mais poderosas de Deus para forjar nosso caráter. Ela nos ensina paciência, perseverança e, acima de tudo, confiança. Deus não estava apenas preparando o trono para Davi. Ele estava preparando Davi para o trono. Ele estava garantindo que o futuro rei tivesse não apenas a unção, mas também o coração e o caráter para governar com justiça e humildade. A promessa estava a caminho, no tempo perfeito de Deus. Finalmente, a longa noite da perseguição chegou ao fim. Em uma batalha contra os filisteus, o rei Saul e seu filho Jonatas morrem. Quando a notícia chega a Davi, não há festa, não há celebração. O homem que o caçou por anos, que tentou motelô tantas vezes, estava morto. A porta para o trono estava finalmente aberta, mas a reação de Davi revela a profundidade de seu coração. Ele rasga suas vestes, ele chora, ele lamenta não apenas por seu amigo Jonatas, mas também por Saul, ungido do Senhor. Ele compõe um lamento, uma canção de tristeza pela queda do rei e de seu príncipe, porque quem tem o coração de Deus não se alegra com a desgraça do outro, mesmo que seja um inimigo. A vitória de Davi não foi construída sobre a ruína de Saul, mas sobre sua própria fidelidade a Deus. Somente depois desse lamento, no tempo certo, os homens de Judá vêm e ungem Davi como seu rei, e mais tarde, todas as tribos de Israel o reconhecem como o rei de toda a nação. Ele não tomou o trono à força. Ele não se apressou para agarrar o poder. Ele esperou, ele confiou, e Deus o exaltou no momento exato. A jornada de Davi até o trono nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Ele não foi coroado por sua própria ambição, mas pela mão soberana de Deus, que honra aqueles que esperam nele com um coração puro e paciente. O trono não foi o fim da jornada, mas o cumprimento de uma promessa que foi testada, purificada e confirmada pelo tempo. A história de Davi é uma mensagem poderosa para cada um de nós hoje. Talvez você se sinta como Davi no campo, esquecido, ignorado, fazendo um trabalho que ninguém parece notar ou valorizar. Talvez você esteja no deserto, fugindo das circunstâncias, se escondendo em cavernas de solidão e incerteza, esperando por uma promessa que parece distante demais. Você olha para sua vida e se pergunta: Deus, o Senhor, se esqueceu de mim? A resposta, vinda diretamente do coração da história de Davi, é um sonoro não. Deus não te esqueceu. O mesmo Deus que viu Davi no anonimato do pasto, que contou cada passo seu no deserto, que testou o seu coração nas cavernas, é o Deus que está vendo você agora. Ele vê sua fidelidade nas pequenas coisas. Ele vê sua integridade quando ninguém está olhando. Ele ouve suas orações no silêncio da espera. Seu campo de treinamento pode não ser confortável, mas é necessário. Ele está forjando em você um caráter que poderá sustentar o peso do propósito que ele tem para a sua vida. Não desista no meio do processo. Não pense que a espera é em vão. Assim como ele chamou Davi pelo nome no tempo certo, ele também tem um tempo marcado para você. Continue fiel. Continue confiando, porque o Deus que vê o coração nunca, jamais, se esquece de seus filhos. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos como este.